é a Cleidiana do Azeite e Vinho e nós voltamos com, espero eu, o nosso 10.3 vídeo do assunto o Reino de Deus e a Religião, e hoje nós estamos tratando sobre o impedimento e a corrupção, e agora nós vamos dar continuidade no assunto da corrupção. Mas antes disso eu quero explicar para você que os milagres e os sinais que ocorrem no reino não são feitos apenas pelos filhos do reino. Também existe o que eu chamo de magos do Egito, que são pessoas que estão elas estão ali sob o poder de Satanás, com o objetivo de fazer com que você também acredite nisso. Moisés enfrentou isso lá no Egito. Ele estava imbuído do poder de Deus, e quando foi libertar o povo também tinha os magos do Egito, que alguns dos sinais, se você ler lá o texto de Êxodo, você vai ver que alguns sinais que Moisés criou, né, por meio de Deus, eles também conseguiram recriar numa porção menor, mas também conseguiram recriar. Só que aí chegou um momento que não deu mais para disfarçar que o Deus deles era exatamente igual o Deus que estava, né, que caminhava com Moisés. Então, como eu digo assim, pode até ter sinais dos profetizadores de mentiras, como o profeta Isaías ou Jeremias diz, mas é igual a questão das cobras lá com Moisés. Os outros criaram duas cobras, mas a cobra de Moisés engoliu as outras cobras. Então vai chegar um momento em que esses sinais serão desmascarados pelos verdadeiros filhos do reino. Mas sim, querido, existem os sinais feitos pelos filhos do reino e os sinais feitos pelos filhos da religião, que eu chamo eles de mago do Egito. Então, mas sem mais demoras, vamos dar continuidade no assunto sobre a ponta do ou outro extremo, que é a corrupção. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Atos 23, 8. Entretanto, dentro do aspecto de doutrinas, quero destacar aqui o farisaísmo, também conhecido por misticismo. O farisaísmo não nega o aspecto espiritual da realidade, mas interage nele de forma profana e altamente desrespeitosa, ao ponto de fazer com que tudo que esteja relacionado a Deus seja tratado com zombaria e ridicularizado, além de anular os efeitos dos princípios de justiça por eles praticados. Pois enquanto o saduceu é um ateu disfarçado, o místico é um falso espiritual. E por que falamos isso? Acredito que já deu para perceber, baseado em tudo que temos exposto até aqui, que os conceitos de espiritualidade e justiça estão completamente relacionados, e por isso entendemos que o espiritual é o justo, ou o justo é o espiritual. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2, versículo 4. Temos falado um pouco sobre fé nos estudos anteriores, mas neste momento gostaríamos de expor que a principal característica do justo é a sua fé. Mas aqui não estamos nos referindo apenas à interpretação da realidade que se tem por verdadeira, ou mesmo o conhecimento e crença da verdade em si, mas a conduta, a prática dentro deste conhecimento e desta crença. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes, segundo Timóteo 3:5. Paulo fala de um tipo de pessoa que vive uma vida que aparenta piedade, mas que não manifesta o poder resultante dela. A palavra piedade significa cumprimento do dever, virtude, justiça, fidelidade. Ela é a conduta derivada da crença, é o cumprimento do dever baseado na convicção, ou como chamamos particularmente a fé em exercício. Também pode ser entendida de maneira ampla como a operação da justiça. Entretanto, é necessário esclarecer que a fé verdadeira produz resultado, e este resultado é a intervenção de Deus, ou como também chamamos de o poder de Deus. Então agora nós estamos falando a respeito, dentro de um conceito de doutrinas, a respeito do misticismo. Então o misticismo é a corrupção da verdadeira espiritualidade.
Espiritualidade a gente falou no primeiro e no segundo vídeo que de fato significava. Então o místico ele até aceita que existe os demônios, que existem anjos, ele aceita que o reino das trevas está estruturado, que o império das trevas está estruturado no sistema de governo, que Deus pode até estar estruturado no sistema de governo. Geralmente a maioria dos religiosos não tem essa visão, mas o que possa estar, ele entende que tanto ou o império das trevas ou o reino de Deus interfere na terra, ele acredita nisso tudo. Só que a forma como ele fala parece muito espiritual, parece muito justa, muito correta. Só que você não percebe os resultados na vida dele. Então ele fala de um Deus que cura, de um Deus poderoso, e você vê aquela linguagem carismática, aquela linguagem poderosa, mas ele nunca viveu uma cura. Mas ele acredita em anjos, ele acredita na intervenção divina, ele faz campanha, ele faz jejum, mas ele nunca viveu uma intervenção divina. Ou se viveu, ele acabou sendo engessado pela religião e não vive mais. Perdeu-se. Ou seja, ele é aquele que tem o discurso de um espiritual, mas na prática vive uma vida exatamente igual de um ateu ou um saduceu. Exatamente igual. O discurso é diferente. A prática, a vivência, os frutos da árvore são inexistentes, exatamente como na vida dos outros caras que a gente já falou até agora. E eu vou mostrar isso com maiores detalhes para você, então por favor me acompanhe na leitura. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Isaías 32, 17. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5 e 4. Que queres que eu te faça? Respondeu ele. Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Lucas 18, 41, 42. Dessa forma, podemos identificar o fariseu não pelo seu discurso carismático, aparentemente cheio de fé, mas pela ausência de frutos derivado dessa suposta fé. Eles falam de um Deus que cura, mas permanecem enfermos. Falam de um Deus que provê, mas permanecem em apertos de diferentes tipos. Fala de um Deus que restaura, mas permanecem enfermos na alma. Entretanto, não é apenas por uma falsa fé que conseguimos identificar um fariseu. Há outros elementos que também o denunciam. Vamos a ele. Primeiro elemento, o fariseu tem um apego ou um anseio exagerado pelo poder. Entenda, o fariseu puro não ama a Deus. O que ele ama é o poder de Deus. Na sua busca pelo poder sobrenatural, o fariseu fará qualquer coisa, até mesmo se converter a Deus, se isso der acesso a ele ao poder. Atos 8, do 9 ao 24, descreve esta situação perfeitamente. Simão, um místico da cidade de Samaria, ficou extasiado com os sinais e milagres que Filipe realizava e abraçou a fé, entre aspas. Algum tempo depois, Pedro e João foram à cidade dar continuidade ao processo iniciado por Filipe. Chegando lá, impuseram as mãos sobre os discípulos e eles receberam o batismo de Espírito Santo. Simão, vendo isso, ficou tão impactado que resolveu comprar o dom dos apóstolos, oferecendo-lhes dinheiro, o que não terminou bem, que se você ler o texto, você vai ver que Pedro explicou exatamente o que estava no seu coração. Você está em fel de amargura, ou seja, o único motivo pelo qual você abraçou a fé foi porque você ficou chateado, porque agora as pessoas não estavam mais prestando atenção em você, porque agora você não era o bambambam da cidade, o místico super espiritual, porque agora há poder de verdade. Então, você está querendo comprar o dom de Deus com dinheiro, esse problema vai recair sobre você e você vê toda a situação. Então, o místico, ele tem um anseio, querido, uma busca exagerada pelo poder. Assim, ó, querido, o místico, ele realmente vai fazer qualquer coisa para ter o poder sobrenatural. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Enquanto o saduceu corre quilômetros dessa situação e procura resolver eles com os métodos naturais dele,
O místico não, ele sabe que existe poder e ele vai caçar esse poder aonde for. É uma obsessão. Uma obsessão que acaba fazendo ele se meter numa furada atrás da outra, mas ele tem obsessão. E aí ele diz que ama a Deus, mas não é, ele não quer a Deus, ele quer o poder de Deus. Mas ele é capaz de mentir, ele é capaz de bajular, ele é capaz de elogiar, ele é capaz de levantar as mãos e adorar. E você pensa assim, nossa, ele ama a Deus. Não, amor. O que ele quer é o poder. O que ele quer é experimentar. O que ele quer é ser o Jesus, mas não o Jesus que testemunha da justiça, que vive de acordo com a justiça, que se comporta exatamente como o Pai deseja. Não, aquele cara que andou sobre as águas, aquele cara que multiplicou os pães, aquele cara, ele quer só aquela parte maravilhosa de Jesus. Não aquela, não tipo, porque foi a operação da justiça, foi Jesus caminhar em justiça que liberou os sinais. Não. O fariseu, ele não caminha na justiça. Ele só finge. Ah, tem que jejuar quantos dias? 21 dias? Tá, beleza, vou jejuar para ter esse poder. Então ele até faz alguns elementos, ele até faz alguns aspectos, mas muito superficialmente. Mas ele vai fazer tudo o que você prometer a ele, desde que no final ele consiga atingir esse poder. Mas vamos ver outras características também, beleza? O místico tende a atribuir poder a elementos que não possuem poder algum. Neste quesito entra a fixação por determinados números, por determinadas posições ou ações físicas, e aqui pode vir desde posições de meditação da religião asiática, ou orar apenas prostrado ou ajoelhado, ou bater no peito todas as vezes que confessa os pecados, ou os famosos reteté dos pentecostais, né? Eu era pipa voada e por aí vai. A consagração indevida de objetos, água benta, vassoura ungida, rosa, de não sei o quê, o uso equivocado do nome ou sangue de Jesus, geralmente utilizado por estes de forma similar a uma palavra mágica. Em Atos 19, versículo 13 e 16, lemos uma situação onde um grupo de judeus, filho de um sumo sacerdote, eram exorcistas ambulantes e tentaram expulsar um demônio utilizando o nome de Jesus. Para resumir a história, acabaram apanhando do endemoniado que os expulsou da sua casa, feridos e nus. E muitos outros exemplos poderíamos citar sobre este aspecto, mas falaremos sobre ele com maiores detalhes no estudo complementar, quando falarmos sobre a cultura talismã. Querido, eu vou ter que corrigir isso, mas na realidade não. Daqui a pouco eu já vou passar isso para você. Não será no estudo complementar, beleza? É que eu acabei escrevendo um pouco rápido. Segundo ponto, antes de nós comentarmos. O fariseu tem uma visão distorcida de sacrifício e por isso tende a valorizar mais os atos em si do que os princípios e propósitos por trás do ato. Quando falamos de distorção do sacrifício, estamos dizendo que para o místico deixar de fazer, comer algo que ele goste ou alterar durante um período da sua rotina, já é um sacrifício. Então ele entende que sacrifício é tudo aquilo que ele tem que deixar de fazer dentro da sua rotina ou do que ele goste. Ele não entende exatamente o que é um sacrifício. E por isso Deus é obrigado a lhe conceder o desejo do seu coração, independente se este desejo é justo ou não. Para o fariseu, o ponto é a sua ação sacrificial e não o contexto em que foi realizada esta ação. Então ele acredita que o fato de ele orar na madrugada por 40 dias, ficar sem ver TV ou acessar algum tipo de mídia por 3 meses e fazer qualquer outra coisa que a seus olhos é super sacrificial, ainda que não tenha sido ordenança de Deus, Deus honrará, pois o que importa é a sinceridade do seu coração. Outro ponto a ressaltar sobre isso é que nesta visão distorcida, o místico compreende, ainda que não fale abertamente, que o sacrifício, entre aspas, realizado por ele, anula a vontade de Deus, pois diante dos seus atos, Deus é obrigado a lhe atender, a lhe abençoar, mesmo que discorde. O tempo e as renúncias são um fator determinante na vida de um fariseu, e não a observância dos princípios da justiça. Sobre este comportamento, Jesus o ilustra muito bem em Lucas 18, 10 ao 14, e sobre esta percepção equivocada de sacrifício, Samuel e Isaías nos alertam também, conforme 1 Samuel 15, 22
e Isaías 1. Em Lucas 18, 10, 14, você vê uma situação onde Jesus conta uma parábola que 2 homens subiram ao templo, um fariseu e um publicano, e o fariseu começava a dizer: Deus, graças a Deus que eu não sou como esse publicano, dou dízimo de tudo quanto eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana. Então ele começou a enumerar todos os sacrifícios e todas as ações que ele tomava em nome de Deus. Então, o fariseu, ele acha que sacrifício é isso. O sacrifício é qualquer renúncia que ele faça em nome de Deus. E aí, por causa desta renúncia, Deus é obrigado a lhe atender. E uma coisa que o místico adora utilizar, que quando você corrige ele, diz assim: querido, o que vai liberar o poder de Deus, o que vai liberar a ausência, a manifestação de Deus, é a aplicação do princípio da justiça. Porque é o melhor obedecer do que sacrificar. Ai, mas mesmo que eu faça 30 dias, Deus, ele vai atender conforme a sinceridade do meu coração. Aí eu pergunto: tá, onde é que está escrito na Bíblia que a sinceridade substitui a justiça? Ai, exagerada. Então já começa assim, porque toda vida que você chama a atenção de um fariseu, de que ele está mais preocupado com a observância torta dos princípios do que entender o conceito do princípio da justiça, ele diz que Deus vai atender de acordo com a sinceridade do coração dele, porque mesmo que ele não sabia, estava sendo sincero. Eu falei: não, mas agora tu sabe, eu estou te avisando. Eu falo assim: não, mas ele... Então, para ele, tipo, né, tanto que você consegue identificar os fariseus muito assim: o cara orou 40 dias sobre essa situação e não obteve resposta nenhuma, e aí alguém pega e diz para ele assim: fulano, por que você está fazendo isso? Isso não é de Deus. E aí ele fala assim: ó, é de Deus sim, porque eu orei por 40 dias. Tá, mas Deus te respondeu? Aí dá aquele cri, 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 cri. Então ele acha assim, ó: se eu orei por 40 dias e um raio não caiu na minha cabeça e as coisas estão dando certo, então Deus aprovou. Por quê? Porque Deus honrou o meu sacrifício de ficar 40 dias orando na madrugada por ele. Então, essa visão distorcida de sacrifício é muito determinante para o seu fariseuzinho. Então, para ele, o sacrifício é todo o ato que ele faz em honra a Deus. E Deus vai honrá-lo pelo sacrifício e não pela observância dos princípios. Eu tive um problema no útero durante muitos anos. Eu vou dar esse testemunho para você entender a diferença. Então, assim, ó, na visão corrompida, eles te ensinam a orar, né? E os discípulos de Jesus tiveram isso muito bem claro na vida deles. O que aconteceu? Os discípulos vinham do judaísmo. O judaísmo, né, é uma religião. E aí o que aconteceu? Eles estavam acostumados a um sistema e um tempo de oração. Eu acredito que era muito similar como o islamismo faz hoje, mais de uma vez por dia. E aí eles nunca obtiveram resposta. De repente chega Jesus e eles percebem Jesus falando com o Pai, orando ao Pai e sempre obtendo resposta. Aí chega um momento que eles perguntam: e nos ensina a orar. Não é que eles nunca não entendiam a oração, não faziam orações, é porque eles nunca obtiveram resposta da sua oração. E eu, no meu período de laboratório da religião, eu passei um tempo orando dentro dos padrões da religião para resolver o meu problema no útero. Porque eu estava tendo todos os problemas no útero. Todos que pode imaginar, assim. Só faltou o câncer no útero, mas todos os outros eu tinha e eu estava gastando horrores de dinheiro. E aí não funcionou. Aí teve um dia que eu saí de férias, que aí a minha ginecologista falou que eu teria que operar, porque eu ia perder o útero, né? Porque não tinha mais nenhum tratamento para a minha situação. Eu ia ter que fazer uma esterectomia. E aí eu fui sair de férias. Falei: não, então depois, pessoal, assim, eu vou de férias. Depois das férias eu volto. E se eu não estiver curada, eu falei com ela: se eu não estiver curada, então eu passo pela cirurgia. E aí eu tomava já um monte de remédio, querido, um monte, exatamente um monte de remédio. E pra dor, porque eu sentia dores horríveis, e se eu não tomasse aquela quantidade, aquele coquetel de remédio, eu não conseguia levantar da cama de tanta dor que dava. E aí eu fui para as minhas férias, eu sempre ia para um determinado local lá, e ali eu comecei a orar conforme a justiça. E fui ensinada dentro dos princípios, identifiquei qual era o real, a raiz do meu problema no útero.
E assim que eu orei de acordo com a justiça, eu fui curada exatamente na mesma hora. Tanto que quando eu voltei de férias, eu passei pelos exames, eu tive que refazer alguns exames porque a médica achou que o pessoal tinha trocado os meus exames porque não era o mesmo útero. Porque eu fui exatamente curada na mesma hora em que eu orei de acordo com a justiça. Então, tipo assim, ó, e o fariseu, o que importa para ele era quanto tempo ele gastou orando e não se ele orou exatamente dentro de um princípio da justiça. E isso é uma coisa que acaba desestimulando e decepcionando as pessoas quando elas param de se iludir com a religião, é isso que acaba acontecendo. Mas vamos dar continuidade. O fariseu é viciado em ter experiências consideradas por ele como sobrenaturais. Então, nesta busca, o místico usará de chás alucinógenos para ter visões, fará invocação de espírito, desde a famosa brincadeira do copo até os rituais propriamente dito, vai viajar para locais sagrados, vai correr atrás de profetas legítimos ou não, ao ponto de tentar ter o seu profeta particular. Vai fazer tudo o que for possível, encantamentos, poções, feitiçarias, para que ainda que não consiga obter poder, no mínimo desfrute de algo diferente da sua rotina. É um viciado. É um viciado pelo poder ou pelo ambiente onde em algum momento esse poder se manifestou. Vamos dar continuidade. Porém, assim lhes farei. A cultura do talismã, que eu ia explicar com maiores detalhes agora. Derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus postes ídolos e queimarei as suas imagens de escultura. Deuteronômio 7:5. Como disse acima, iremos agora ampliar um pouco mais, ou como disse no slide anterior, iremos agora ampliar um pouco mais este conceito do místico de atribuir poder a elementos que não possuem poder algum. Em sua ânsia pelo poder, seja para buscar pela divindade ou pelo conhecimento divino sem a interferência do verdadeiro Deus, e você vai entender isso melhor no estudo complementar, por favor, acesse, se você está nos vendo pelo YouTube, o link do estudo complementar sempre fica na descrição do vídeo, ok? É importante que você leia os estudos complementares. Onde eu estava, em sua ânsia pelo poder, seja para buscar pela divindade, ou pelo conhecimento divino sem a interferência do verdadeiro Deus, o religioso criará e também procurará por talismãs. Talismãs são qualquer música, palavra ou objeto, seja ele comestível ou não, que possui pelo menos para o religioso um significado espiritual, o qual ele recorre regularmente. Então, tipo assim, é sempre aquela música para ele sentir a presença de Deus, é sempre aquela, ele lê sempre aquele texto, então é nesse sentido. Para o religioso, os talismãs, ou para o místico, os talismãs servem para comunicar ou transferir um poder e autoridade sobrenaturais, como também, quando não é utilizado para isso, para comunicar ou transferir um poder e autoridade sobrenatural, também para simbolizar, destacar, esclarecer ou reafirmar sua fé para os demais. Então, ou o talismã vai servir para transferir poder, ou o talismã vai servir para reafirmar, ou para mostrar para as pessoas de que fé ele pertence. Tomemos, por exemplo, a cruz, o pé de coelho, a arca, o yin-yang, todos são talismãs. Sobre essa questão também, tive uma situação interessante com um pastor de outro estado em meu período de férias há alguns anos, uns 8, 9 anos atrás, eu acho. Num dos cultos à noite, o pastor subiu ao púlpito vestido com uma toga preta. Quando os meus amigos o viram vestido dessa maneira, disseram para mim que a palavra deveria ser profundamente importante essa noite, dado a seriedade do traje, pois o pastor só vestia a toga quando a mensagem possuía um peso maior que os outros temas. Eu e o pastor de meus amigos estávamos tendo uma dinâmica interessante de debates e conversas em meu período de férias. A gente estava conversando sobre diversos assuntos. Por isso, logo no final do culto, fui novamente abordada por ele. Quando questionei sobre o traje atípico, ele me respondeu algo assim: quando quero que a igreja se concentre em Deus,
E na mensagem de Deus, uso a toga. A toga é para mim uma forma de me focar em Deus e manter meus pensamentos puros no Senhor, já que a toga é um símbolo de poder e autoridade divina em nossa comunidade. Deu ao pastor o meu melhor sorriso Mona Lisa e lhe respondi, interessante, é como um talismã. E aí eu expliquei para esse pastor o conceito de talismã, que acabou gerando uma outra situação. Mas vamos dar continuidade. A cultura do talismã é também responsável pela corrupção do entendimento de alguns princípios do reino, que se utilizam de elementos físicos, tais como a ceia, o óleo, os dízimos e as ofertas, etc., anulando assim na vida das pessoas a eficácia desses princípios, já que seu verdadeiro propósito ficou obscurecido ou corrompido. Entenda, cada elemento físico estabelecido por Deus possui um propósito claro e específico para a sua criação. O óleo serve para a consagração e cura de enfermos, né? A gente vê isso em Êxodo 30, Tiago 5. A arca serviu para ser um veículo da manifestação de Deus. Hoje ela é desnecessária. Leia Jeremias 3,16. Os dízimos e as ofertas para preservar a saúde financeira, a ceia para preservar a saúde física. Eu vou explicar isso para você melhor no Doutrina nível 2. Para preservar a saúde física do corpo por meio de Cristo, ou seja, não existe nenhum elemento físico estabelecido por Deus, seja no passado ou agora, que possui apenas um conceito estético ou belo. Outro ponto a ressaltar é que nenhum elemento físico utilizado pelos filhos do reino, tanto do passado quanto de agora, partiu de iniciativa humana. Todos sempre foram criados e utilizados sob expressa ordenança divina. E por aí, querido, você já vai diferenciar uma coisa real de um talismã. Um talismã não é ordenado por Deus. Não é. Essa é a primeira coisa. Todos os elementos, hoje sim, os dízimos e as ofertas, elemento físico? Sim. Tem o óleo, elemento físico? Sim. Existe a ceia, elemento físico? Sim. Até porque na religião eles nem tomam a ceia direito, né? Mas tudo bem, isso é um outro assunto. Existe a ceia? Sim. Só que o óleo, os dízimos, as ofertas, a ceia, foi ordenada por Deus. Agora a cruz, o patuá, o pé de coelho, a arca foi, não é mais. Jeremias 3,16 diz que nós não devemos nos lembrar da arca e nem construir outra. Por quê? Porque não tem mais. Porque na fase do plano, na fase de Jesus, nós voltaríamos a ter uma ligação direta com Deus sem necessidade de intermediários. Porque é a principal diferença entre a aliança de Israel com a aliança por meio de Jesus Cristo. Então não há mais necessidade de ter uma arca. Deus fala diretamente com você de novo. E não só apenas com algumas pessoas, como eles escolheram ter esse tipo de aliança, mas qualquer pessoa, qualquer filho do reino pode ser chegar a Deus. Então não tem mais necessidade de ter uma arca. Mas o pessoal gosta dos talismãs, o pessoal adora, o pessoal não se contenta com símbolos, não, eles têm que ter um monte. Não se contenta com aqueles que Deus estabeleceu, tem que ter mais daqueles que eles acham bonito, belo e que vai ser uma coisa legal, massa pra caramba, e aí vai toda essa heresia por aí. Mas vamos dar continuidade e realmente, como eu percebi, eu vou ter que gravar ainda um quarto vídeo, mas vamos lá. Essa busca pela divinização sem Deus, ou também chamado apego pelo poder, é também os que os leva a sacralizar ou santificar locais. No reino existe o aspecto de consagração de ambientes, objetos e pessoas, mas não tem o mesmo conceito ou propósito que há na religião. No reino, cada ato de consagração, eu vou repetir isso várias vezes de maneira didática, até chata, tá? Foi fundamentado numa ordenança divina e possui um propósito e motivos claros, que geralmente tem a ver com o plano de Deus em andamento, ou seja, possui um efeito prático necessário para aquilo que Deus organizou para o seu plano. Os seus sacerdotes violam a minha lei e profanam os meus santuários, não sabem distinguir entre coisa santa e coisa profana. Não sabem separar coisa impura de coisa impura.
Não fazem caso dos meus sábados e eu mesmo sou profanado entre eles. Ezequiel 22, 26, é aquilo que consistentemente eu vou dizer para você, querido. Nas escrituras você vê filhos do reino atacando o mundo, principalmente dentro desse aspecto da religião, o tempo todo. Já na religião, a sacralização é baseada numa percepção carnal de espiritualidade, ou misticismo, que atribui... Já na religião, a sacralização é baseada numa percepção carnal de espiritualidade, misticismo, que atribui poder ou autoridade a um local ou objeto apenas pelo objeto ou local em si, não sendo necessário uma ordem ou atuação de Deus para os sacralizar, os santificar. Exemplo, quem estabeleceu a cruz como objeto sagrado? Constantino no século 3 ou 4. E quem ordenou a colocação dela nos templos? O mesmo cara, né? Ou os sacerdotes deste cara. Ou a arca, quem disse que deveríamos refazer? Então, bateu na cabeça, eles acham que é santo, eles vão lá e colocam. Outro exemplo. A primeira vez que ocorreu milagres em uma das cruzadas de Benihim, a equipe de louvor estava entoando a canção Aleluia. Aleluia, aleluia. Até aí tudo bem. O Espírito Santo se manifestou entre eles e foi só glória, como a gente fala. Entretanto, com o passar dos anos, o que antes foi produzido por meio de santificação, adoração e obediência, manifestação de Deus e milagres, passou a se relacionar a este canto, o que levou a Benihim a exigir que sempre que fosse feita, entre aspas, a oração pelos milagres, a equipe de louvor deveria tocar Aleluia. Benihim, na ânsia de tentar recriar o ambiente do primeiro milagre, começou a dar o cântico um poder próprio que ele não possuía, o que colaborou para a sua corrupção espiritual e, consequentemente, sacerdotal. Nem todo mundo conhece Benihim. Benihim é um cara das antigas, vamos dizer assim. Mas ele foi um que eu vejo que foi um filho do reino, que começou muito bem. Mas em um dado momento a religião pegou e ele começou a se corromper. E aí, tanto que hoje você não ouve mais falar de Benihim, mas talvez você conheça ele por causa daquele livro, Bom Dia Espírito Santo, ou Bem-vindo Espírito Santo. Então, ele teve um momento em que ele estava ouvindo a canção Aleluia e foi um mover, eu acho que até eu vi essa fita de vídeo, para você ver como é que o negócio é antigo. Então, essa fita de vídeo com esse milagre foi coisa... Só que depois eu comecei a assistir outras gravações de cruzadas, e aí o que você pega? Toda a vida cantando Aleluia. Toda a vida cantando Aleluia. Toda a vida cantando Aleluia. E você olhava para o semblante dele, porque o filho do reino, ele tem um jeito diferente de ser. Você consegue perceber a diferença só de bater o olho, aquele ali é do reino. Mesmo que ele entre mudo e saia calado, como a gente fala. Você começou a perceber aquele engessamento e aquele estado de morte sobre ele. E aí você, infelizmente, um cara muito incrível, mas que acabou se deixando levar pelo misticismo, acabando atribuindo poder para algo que de fato não tinha por si mesmo poder algum. Esqueceu-se da justiça e começou a resultar no objeto. E por que o religioso, o místico, tem essa mania? Porque o místico, ele não quer a Deus, ele quer o poder de Deus. Então, se ele vê que esse copo com água aqui, uma pessoa foi curada com ele, então ele não vai deixar mais ninguém tocar nesse copo com água, vai colocar água, e a próxima pessoa que for curada, ele vai lá e vai entregar o copo para a pessoa. Só que, tipo assim, o que curou a água, às vezes foi como Deus mandou. No caso de Isaías, lembra? Isaías, o rei Ezequias, você vê isso na história de Isaías, estava para morrer, e era a morte que iria matá-lo, e aí ele pediu mais 10 anos de vida, e aí Isaías foi lá e disse assim, agora, para sua doença incurável, você faça um emplasto com pasta de figo, e você vai ser curada. Você acha que o emplasto de pasta de figo em si tinha poder algum? Não tinha. Mas porque foi um veículo que Deus ordenou para manifestar o seu poder.
poder naquele momento, dentro daquele contexto, havia poder sobre aquela pasta de figo. Ou o lenço, né? Quando Paulo estava fazendo aquela campanha de cura lá, vou botar como campanha de cura, naquele momento, chegou um momento que ele não conseguia tocar nenhum, ele começou a ungir o lenço e distribuiu assim pra galera. Mas naquele contexto, naquele momento, tinha poder. Agora você acha o quê? Que tem que fora de um contexto, de uma ordenança divina, que fora de uma instrução de Espírito Santo, você acha que esse copo com água aqui vai ter poder algum? Que ele não vai ter poder. Mas o místico acredita que tenha, porque se deu certo uma vez, pode dar certo outras vezes, por que não? Vamos tentar. Então, querido, era essa parte que eu queria deixar para você hoje, e realmente, daqui a pouco nós voltaremos e a gente vai fazer o 10.4 e o último assunto. Como eu falei para vocês, esse assunto era muito extenso, mas eu entendo a importância dele ser tratado assim, ponto a ponto, para que você entenda, porque se eu fosse falar tudo ia ficar tão corrido que você não ia entender nada. Beleza? Queridinho, até daqui a pouco.